Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Na 8ª semana do tempo comum, no ano de São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo, mas já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saía de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figo. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma dos teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava ao povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isto e começaram a procurar uma maneira de matar. Mas tinha medo de Jesus porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas acreditar, isso vai acontecer. Assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo que pedires em oração, acreditai que já recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoa tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez a subida para Jerusalém, e mais uma vez Jesus inicia com uma catequese, porém, ele está saindo de Betânia, e na manhã seguinte teve fome, era o café da manhã, Jesus queria saciar-se com figos, e de longe ele viu uma figueira. Interessante, de longe ele viu uma figueira com folhas. A figueira deveria ter aquelas folhas bem verdejantes e Jesus queria saborear o fruto daquela figueira. Porém, quando chegou, não encontrou o fruto. E aí ele disse para a figueira: olha, a partir de agora, ninguém mais comerás fruto desta figueira. E assim Jesus prosseguiu o caminho. Interessante que, quando Jesus entrou no templo, o que ele esperava no templo? Jesus esperava encontrar no templo homens e mulheres adorando, servindo, rezando em postura de homens e mulheres de Deus. E, no entanto, ele encontrou o quê? Ele encontrou vendilhões, um monte de pessoas fazendo do templo um lugar de ladrões, assim ele dizia. E aí ele expulsava essa passagem tão conhecida por todos nós, Jesus expulsando o que ele queria encontrar na figueira,
O que ele queria encontrar quando foi para o templo? Então, amados irmãos, é importante nós percebermos o que Jesus quer e espera encontrar de mim e de você. O que Jesus espera encontrar de você? De mim? Eu preciso estar atento a isto, a não decepcionar o Senhor Jesus. Aquela figueira decepcionou, embora o texto diz que não era tempo de figueira, ela ainda estava saindo folhas, não era tempo de figueira. Porém, vamos lá, eu e você, qual é o tempo onde eu e você vamos dar o fruto agradável ao Senhor? Quando que será? Quando as pessoas acham que a conversão um dia acontecerá, e a conversão não tem que ser já, a partir do nosso batismo. O Senhor espera de mim, espera de você. E quando Ele vier para buscar o fruto, Ele quer encontrar o fruto agradável a Ele. Eu e você temos que estar prontos para estender o fruto ao Senhor do jeito que Ele quer. E aí é interessante essa passagem, os discípulos voltam e aí reparam que aquela figueira foi amaldiçoada. E aí Jesus aproveita essa passagem, esse momento, para dizer para os discípulos: tenham fé em Deus. Quando orardes, quando pedirdes alguma coisa em Deus, peça confiando, peça de verdade. Porque Deus te dará, Deus te concederá. Peça com confiança. Gente, eu peço. Há 11 anos, ou 10 anos, ou 11 anos, eu tenho pedido a graça do Instituto Rainha do Clero que aconteça. E eu creio em Deus, eu peço. Está lá o Padre Gilberto, está aqui todo esse movimento, os filhos da Rainha do Clero. Esse movimento já é fruto da oração. Né? Aquilo que já está acontecendo lá no Paraná já é fruto da nossa oração. Aquilo que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro já é fruto das nossas orações. Já está acontecendo. Então nós temos que olhar não com perspectiva de desconfiança em Deus, mas com perspectiva de confiança. Nós cremos, nós confiamos. Eu creio que a minha oração será atendida porque já está sendo atendida. Então é o que Jesus está dizendo para os discípulos. Peça, porém, não deixe o seu coração se contaminar com a mágoa, com o rancor. Se tem alguma coisa contra alguém, ou alguém te machucou e você está com raiva, perdoa-lhes. Perdoa, porque o seu Pai vai lhe perdoar também. Ou seja, embora nós fazemos os nossos pedidos, nós somos ingratos por conta da corrupção que vivemos muitas vezes. Porém, nós somos chamados à santidade. Por isso não é possível um cristão viver sem perdoar o outro, buscando a dinâmica do perdão. Eu e você precisamos perdoar aqueles que nos ofenderam, porque isso é agradável a Deus. O que Deus está esperando de mim e de você? Que eu perdoe, que você perdoe. Quando Ele chegar na sua glória, na minha vida, na tua vida, que nos encontre com o coração profundamente acolhedor por aqueles e por aquelas que nos machucaram, que nos ofenderam. Que seja assim a nossa vida, uma vida voltada para aquilo que o Senhor quer. Que nossa patrona Santa Faustina sustente a nossa vida, a nossa fé. Que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ajude a viver, a fazer a vontade de Deus, crer em Deus, fazer os nossos pedidos com confiança, assim como ela. Que São José, patrono da Santa Igreja, nos fortaleça na fé, não nos deixe esmorecer na fé e no amor à Santa Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.